Quem nunca, por algum problema de foco, de distração, acabou esquecendo uma panela no fogo, acabou esquecendo de fazer alguma coisa muito importante que tinha que fazer naquele dia, uma coisa essencial, tudo por distrações que impediram você de lembrar daquilo que você precisa fazer. Todos nós já passamos por situações assim. E hoje eu vou dar para vocês 3 dicas que fazem uma diferença muito grande se você quer realmente ter um foco muito maior, se você quiser ampliar o seu foco, para que você faça tudo o que você faz hoje e o que você vai fazer no seu futuro ainda melhor. Então, após a vinheta. Olá pessoal, hoje eu quero trazer aqui para vocês 3 dicas importantes, 3 conceitos na verdade sobre foco, que é bem importante a gente perceber e a gente entender para que a gente possa ter uma vida com muito mais atenção, com muito mais foco e que seja uma vida com uma realização, né, uma produtividade até muito maior do que a gente tem hoje. A primeira dica está relacionada numa atitude de mais longo prazo, que é o que nós chamamos de direção. O que é direção? Direção é assim, se você quer ter bastante foco na sua vida, a primeira pergunta que você tem que fazer é assim, eu quero ter foco para quê? O que eu quero atingir? Qual a direção que eu estou destinando para minha vida? Porque é muito difícil alguém ter muito foco, mas não ter foco em alguma coisa específica, não é verdade? Se eu te perguntasse, quanto de foco você tem? Você falasse para mim, eu tenho bastante foco. A segunda pergunta seria, foco em que você tem? Porque se você não tiver uma coisa muito específica que você está fazendo, tudo o que você faz, na sua vida pessoal e profissional, em direção àquele objetivo maior, dificilmente você vai ser uma pessoa focada. Eu falei no vídeo anterior, eu vou até deixar aqui no card, aqui, desse lado, esse vídeo para você rever, que é muito relacionado a propósito de vida. Propósito de vida te dá uma direção, resolve esse grande problema inicial do foco. Porque nós precisamos ter uma direção, um destino para onde a gente está indo. Não adianta falar em foco se você não sabe exatamente para onde você está indo. E um dos estímulos maiores que a gente pode ter para esse primeiro passo, para essa primeira dica, é ter uma grande direção, um grande objetivo na vida. Se você não tem isso, dificilmente você vai ter facilidade em ter um foco maior. Antes de falar da segunda e da terceira dica, eu quero pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar esse vídeo com alguém que você acha que precisa ter foco e curtir o vídeo se você gostou. Ao curtir o vídeo, você está ajudando o nosso canal a crescer e está ajudando a trazer mais conteúdo para você, se você gostar desse tipo de assunto que a gente está falando aqui. Combinado? Então vamos lá. A segunda dica que eu tenho para você é o seguinte. Sabe quando você está num grupo de pessoas e cada um quer ir para um lado, cada um quer ir para uma direção diferente? Às vezes você tem assim, amigos, parentes, colegas de trabalho, e cada um pensa de uma forma diferente, cada um te puxa para um lado. Esse é o segundo problema do foco, que são as chamadas distrações. É quando as pessoas que estão à nossa volta solicitam da gente muitas coisas ao mesmo tempo ou que estão te chamando para coisas diferentes que concorrem com as coisas que você quer fazer. Esse é o segundo grande problema do foco, que ele não é tão grave quanto o primeiro, mas ele tem o seu problema, porque ele tira você muitas vezes da sua direção ou das atividades que você quer fazer, das atividades que você quer conquistar. Então, a receita ou a solução para a gente resolver esse tipo de questão é começar a perceber quais pessoas que estão mais alinhadas com aquilo que a gente quer conquistar. Porque se a gente estiver próximo de pessoas que solicitam a nossa atenção, muitas vezes, seja no lado pessoal ou profissional, mas para coisas diferentes do que a gente quer, muita distração, a gente vai ter dificuldade em alcançar nossos objetivos. Agora tem um outro lado dessa distração, que são aquelas distrações do cotidiano. Às vezes você está fazendo alguma coisa, vem alguém e te solicita atenção. Fala, fulano, olha só, deixa eu te mostrar uma coisa. Fica o tempo todo quebrando a sua concentração. Aí a solução é você conversar com essas pessoas para que você tenha momentos de foco, para que você tenha momentos onde você pode ser muito produtivo, onde você pode fazer todas as coisas que você precisa e quer fazer, e depois, quando você tiver alguns intervalos, você tiver uma pausa, você aí sim vai lá e resolve aquelas situações. Obviamente, desde que não seja urgente, né? Se é urgente, a gente precisa parar na hora. Mas isso é uma forma de você contornar essas distrações. Então, converse com as pessoas para que você encontre soluções específicas para cada pessoa, para cada caso, para que você tenha momentos de bastante foco com o mínimo de distração possível. Então, o último aspecto dessa segunda dica é o seguinte:
Perceba se você tem muitas notificações no seu celular. Porque se você tem muito isso, muitas pessoas te contactando, muitas pessoas mandando mensagem para você o tempo todo, isso pode ser um problema grande de dispersão. Não é nem uma dispersão de pessoas vindo até você, mas é de muitas notificações, de mensagens, de e-mails, de um monte de coisa aparecendo que fica quebrando o seu foco. E aí fica muito mais difícil você ter a sua atenção voltada para esse momento que você quer produzir. A terceira e última dica está relacionada à dispersão mental. Todos nós temos um pouquinho de dispersão no nosso dia a dia. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa, quer parar um pouquinho, quer dar uma relaxada e não consegue às vezes ficar o tempo todo fazendo as mesmas atividades sem parar. Então às vezes a gente precisa de umas pausas para conseguir manter o foco. Isso é um tipo de dispersão que acaba sendo muito ruim para nós, porque a gente não consegue biologicamente estar focado naquele momento que a gente está numa atividade específica. Então não é um problema como a primeira causa de direção, você sabe para onde quer ir, não é um problema das pessoas entrando em contato com você, nem notificações, mensagens aparecendo, mas é um problema biológico. Às vezes você não consegue ficar muito tempo focado naquela atividade que você está fazendo. Então a dica que eu dou para isso é o seguinte: estabeleça primeiro algumas pausas no seu trabalho, alguns momentos específicos que você vai parar, vai fazer alguma outra coisa intencionalmente para relaxar ou para descansar a sua mente e depois você volta com bastante atenção naquilo que você está fazendo. Essa é uma dica importante para que você não fique achando que muitas vezes você precisa ter longas horas de foco e que dispersões ou qualquer dispersão é algum problema realmente. Às vezes não, às vezes é só uma questão de você fazer algumas pausas. Outra questão importante sobre essas dispersões internas. Muitas vezes a gente fica pensando no nosso passado, muitas vezes a gente fica pensando no nosso futuro. Essas pequenas distrações que a gente tem acabam impedindo, acabam dificultando nós termos bastante foco. Lembre-se, uma mente dispersa é uma mente infeliz. Então nós não somos completamente realizados, completamente felizes enquanto a gente está pensando ou no nosso passado ou no nosso futuro. E uma das coisas para você treinar essa sua habilidade de estar mais focado no presente, fazendo aquilo que você se comprometeu a fazer, é, por exemplo, treinar respiratórios ou treinar até mesmo meditação. Você treinar a sua habilidade de estar com toda a sua mente bem condicionada para que quando você comece alguma coisa, você realmente continue e não pare. Nós temos na nossa escola um treinamento, na verdade uma série de treinamentos, tanto ao vivo quanto gravados, que você pode experimentar. Nesse processo a gente treina muito o nosso foco e a nossa concentração. No último vídeo eu vou deixar aqui em cima o vídeo anterior e vou deixar também a técnica de treinamento que a gente fez no vídeo anterior, que é uma técnica para você treinar bastante resiliência, para você treinar bastante a sua capacidade em gerenciar o seu estresse. E que também é um treinamento bom, um treinamento realmente muito bom para foco. Funciona também da mesma forma. Mas aqui embaixo eu vou deixar um link extra, que se você quiser conhecer a nossa escola e participar de alguns dias grátis, é só você clicar no link e se inscrever. Geralmente nós damos 7 dias grátis na nossa escola, e eu vou estender para vocês, através desse link, por 14 dias grátis. Então é só você entrar, se inscrever e participar desses 14 dias grátis. Não precisa pagar nada, não precisa inserir nem cartão de crédito. Só alguns dados seus para que a gente possa saber um pouco mais sobre você, tá bem? Então, fica a dica para vocês. Nesses 3 pontos, nessas 3 áreas, esses 3 conceitos que a gente fala sobre foco. O primeiro é a direção. Tenha um senso de direção. Tenha um objetivo maior do que você quer fazer e do que você quer realizar. O segundo, esteja sintonizado com as pessoas que estão à sua volta para que elas possam te ajudar, para que elas evitem, para que elas não estejam te dispersando mentalmente, tá? Ou te distraindo mentalmente das coisas que você tem para fazer. E o terceiro é um treinamento mesmo pessoal que você tem que fazer para conseguir estar mais focado e presente em tudo aquilo que você faz. Se você trabalhar esses 3 aspectos, você vai melhorar incrivelmente o seu foco. Eu sei disso porque eu já apliquei isso na minha vida durante muito tempo e sei que quando eu estou disperso, é uma dessas 3 coisas que eu estou deixando a desejar. É uma dessas 3 coisas que eu não estou fazendo. E só para você ter uma ideia do quanto cada uma dessas 3 coisas pesam na nossa vida, lembre-se que as pequenas dispersões que a gente tem internamente, elas tiram a nossa atenção de alguns segundos, alguns minutos. As distrações, que são aquelas coisas que vêm de fora para dentro, que as pessoas nos solicitam e nos distraem, elas tiram horas e até dias. E a primeira
a falta de direção, a falta de um objetivo maior na nossa vida, elas tiram meses e anos do nosso foco. Então, cada um desses 3 aspectos vai tirar o nosso tempo de vida, vai tirar a nossa capacidade em continuar firme naquilo que a gente quer fazer, com bastante foco, com bastante realização. Então trabalhe cada um desses 3 tópicos, cada um desses 3 conceitos de uma forma muito importante para você ter o melhor rendimento e a melhor performance possível. Então é isso por hoje, pessoal. Nos vemos na próxima e até lá!